fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, de novo, faz de novo, Senhor. Derrama um avivamento no meio dessa cidade. Derrama um fogo sobrenatural, onde as pessoas não entendam nada. As pessoas vão vindo dos quatro cantos dessa cidade para buscar a tua palavra aqui, porque nesse lugar há salvação, nesse lugar há respostas, nesse lugar há encontro com Deus. Ó Pai, que o teu Espírito Santo comece a passear e que a tua sabedoria comece a abrir o entendimento desses teus filhos. Manifesta a glória do teu poder, Senhor, que seja hoje um treinamento espiritual, que seja um crescimento espiritual, que a gente saia daqui nessa manhã mais maduro. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, aplauda bem forte. Você pode sentar, querido. Como todos sabem, essa aula está sendo gravada. E se você está participando do online, você não pode estar aqui por algum motivo de trabalho, de saúde. Você compartilha essa aula com alguém. Então é o seguinte, só para quem ainda não se situou, nós estamos trabalhando este livro aqui, que é um livro de um pastor com mais de 30 anos de ministério, que é o Dag Howard Mills. O nome do livro é Lealdade e Deslealdade. Então, pode abaixar um pouquinho. Ele pega 30 anos de ministério e ele vai tocar num tema que é polêmico. É um tema delicado, mas é um tema realista. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem quem suporte contra a verdade, porque a verdade ela sempre vem à tona. Grava isso, em qualquer situação, a verdade ela vai vir à tona. A Bíblia chega a dizer que não há nada encoberto que não seja revelado. Então ele vai fazer uma primeira análise, estou só fazendo aqui uma prévia, e ele vai fazer aqui no primeiro capítulo um estudo breve, mas bem interessante, com uma pergunta. Ele pergunta: por que falar de lealdade? Isso é muito importante, porque a lealdade ela está baseada numa aliança, num pacto. Você quer ver um exemplo? Quando a pessoa ela vai namorar alguém, existe um tipo de pacto de lealdade. Quando a pessoa ela fica noiva de alguém, existe um nível de grau de lealdade. Quando a pessoa se casa, o nível de pacto de lealdade ele é infinitamente maior. Tanto é que isso é selado no mundo jurídico, num cartório, e no mundo espiritual, numa igreja, num altar. Então, falar de pacto e falar de lealdade e deslealdade é importantíssimo. Então ele vai dar aí algumas diretrizes para esse tipo de coisa dentro da igreja. E eu já disse e quero repetir, o problema da maioria das igrejas hoje não é teológico. O problema hoje ele é relacional. As pessoas não estão mais sabendo se relacionarem com outras pessoas. E aí, no meio desse problema, desse ruído, que nascem, então, as deslealdades. E é isso que o Dag Howard, ele vai trabalhar.
Na semana passada, eu comecei no capítulo de número 2, na página de número 17. E eu falei sobre o primeiro estágio da deslealdade ser o quê? Você se lembra? Ter um espírito independente. É aquela pessoa que vive o perigo do autopastoreamento, ou é essa pessoa que diz para si mesma, como uma crença, que ela não precisa de pastor. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de líder. E eu provei biblicamente que precisa sim. Porque é bíblico. Se não fosse bíblico, o Senhor Deus não teria instaurado a figura dos ministros de Deus, dos anjos do Senhor. Agora eu vou te convidar para você ir para a página de número 23. Se você não tiver o livro, cola com alguém que tenha. Quando o primeiro estágio da deslealdade ele não resolve, que é ter um espírito independente, a pessoa ela não se contenta. E aí o que essa pessoa faz? Ela passa para o segundo estágio, que é o estágio da ofensa. E sabe o que eu achei bem interessante aqui, pessoal? É que eles pegaram um exemplo bem interessante, que foi o relacionamento entre Davi, rei, e o seu filho, um dos filhos de Davi, era Absalão. E ele pegou um exemplo assim, surreal, bem interessante, bem coerente, bem contundente, para explicar que o segundo estágio é da ofensa. E aí você vai ler comigo aí o texto que está aí, 24, Mateus 24, 10. Leiamos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quem é que está falando aqui, pessoal? Quem é que está falando? Jesus está falando. Então Jesus está lá no primeiro século, a igreja está nascendo, e ele disse que chegaria um tempo onde muita gente, interessante ele colocar isso, muitos, ele poderia ter dito assim, alguns, ele poderia ter dito assim, poucos, mas o que ele diz? Muitos vão se escandalizar. O que é um escândalo, por favor? O que é um escândalo? O espanto, mas é mais que um espanto. Você usou aí um eufemismo, você abrandou. O que é uma pessoa que gerou um escândalo? Um escândalo é uma crise. O escândalo é uma disruptura. O escândalo é uma bomba. O escândalo é algo que vai abalar as estruturas. Tira só uma pessoa barraqueira, um exemplo, gerou escândalo. Então Jesus disse que no fim dos tempos, muitos se escandalizariam. E mais, ele disse que as pessoas trairiam. A traição, ela não acontece só no nível do casamento. Se engana quem acha que é só nesse nível. Ela pode acontecer num nível trabalhista. Existem funcionários que traem seus patrões e suas empresas, e há patrões também que traem a confiança da sua equipe e dos seus funcionários. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo que para mim é um escândalo nessa cidade é que tem muito patrão dessa cidade que não quer pagar os direitos. Isso é um escândalo. Patrão que não quer assinar carteira, patrão, e por aí vai. Isso é um tipo de traição trabalhista. Você tem traição ministerial. Você tem traição da ética. Uma das disciplinas, quando a gente estuda teologia para o bacharelado, é a chamada ética cristã.
A ética cristã. Então, você vai ver que isso é tão sério. Você quer ver como é que isso é tão sério? O Espírito Santo me deu um insight aqui. Vai lá para a primeira carta aos Coríntios. Você vai ver que está acontecendo um problema grave lá. Eu vou te mostrar. O apóstolo Paulo, ele diz que está acontecendo litígio entre os irmãos. O que é litígio? O que é o litígio? Doutora, o que é o litígio? Conflito. Estava tendo litígio dentro da igreja, estava tendo conflito. O bom que a Bíblia, ela não encoberta nada. Capítulo 6. Olha aí. 1 Coríntios 6. Pega na sua Bíblia aí. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Sabe o que Paulo está dizendo? O seguinte: eles estavam indo procurar os advogados de Roma. Eles estavam indo procurar os advogados da cidade. Eles estavam indo para a corte judicial. Paulo está dizendo aqui que eles não sabiam resolver o problema entre eles e que um irmão estava processando outro irmão. É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, verso 2: ou não sabeis que os santos somos nós, tá? Santos aqui é eleito, separado, escolhido. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Paulo está, olha para cá, Paulo está chocado. Um irmão gerou litígio, primeiro eles não resolveram na primeira fase. Vamos lá, instância de conciliação. Os irmãos não sabiam fazer conciliação. O que é a sessão de conciliação? Não, tipo, vamos tentar amenizar, vamos não deixar disso. Mateus capítulo 18, vamos trocar uma ideia. Não, calma aí, vamos. Não, vamos para o pau. Dentro da igreja, vamos para o pau, vou te botar no pau. Aí Paulo falou assim: vocês têm certeza? Será que não tem ninguém para julgar essa causa e vocês não terem que ir para a justiça para um processar o outro? Paulo está dizendo: eu estou escandalizado com vocês. É como se ele dissesse: que igreja é essa? Aí é um conflito. Olha, aí ele diz assim, ó, versículo de número 7. Lê na tua Bíblia, por favor. O só existir entre vocês demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Olha, talvez você nunca tenha lido esse texto na Bíblia dessa forma. Irmão processando irmão.
Irmão com processo de litígio contra outro irmão. Ao invés de chegar num acordo, numa conciliação, as pessoas elas não sabem mais hoje conversar. As pessoas não sabem mais dialogar. Aí é aí que nasce o capeta dos infernos da divisão da igreja. Está sabendo? Te contaram? Te falaram? Não, não estou sabendo. E outra coisa, a pessoa só sabe um lado da história. Isso é injustiça. Quando você vai num tribunal, para quem é da área do direito, temos vários aqui, todo mundo sabe que você tem que ter um advogado de defesa e, vamos dizer assim, um advogado que te ataca. E você tem o júri, e você tem um juiz, e você tem todo um processo, uma metodologia processual. Aí sabe o que acontece na igreja? Surge um babado. Uma pessoa levanta uma coisa e ela começa a contaminar os outros. E o outro lado não é ouvido. O outro lado não é ouvido. Não se chega às vias de fato do processo de Mateus capítulo 18. Sabe o que acontece? As pessoas vêm e colocam no teu peito um selo do que eles quiserem. Falso, mentiroso, ladrão, adúltero, bandido, sem vergonha. E um monte de título. Só que as pessoas não ouvem o outro lado. Isso é injustiça. Injustiça. Sabe o que Absalão fez? Que é o exemplo da nossa lição. Ele tinha uma invejinha santa, santa nada, né? Ela maligna, do pai dele. Ele queria o trono do pai. Ele achou que o pai dele não era assim, tão bom gestor assim. Ele disse assim, não, esse reino do meu pai aí, essa igreja aí do meu pai, quem tem que governar ela sou eu. É o que acontece dentro das igrejas. O que o Absalão fez? Ele fez o que está aqui. É o que está nesse capítulo, por isso que isso é muito sério. E isso pode acontecer na sua célula. Por que muitos pastores, eles não querem a visão celular? Não é que a visão é ruim, não é que a visão não é bíblica, é que o ser humano, ele é complexo em sua natureza. Não é a visão, não. É o ser humano. Então pega aí na página de número 23, debaixo do texto de Mateus 24. Diz assim, a partir desse versículo bíblico, você pode ver que as pessoas começam a trair e a odiar umas às outras quando elas são o quê? Ofendidas. A Bíblia diz que elas irão traí-lo quando forem ofendidas. Tenho sempre sido cauteloso com pessoas machucadas, porque sei que elas podem voltar-se contra mim. O espírito da ofensa abre a porta para o espírito da traição. Por quê? Porque olha só, eu não sei se você me acompanhou na época do online, mas eu dei um treinamento sobre a história de José, sobre a ferida de José, o que aconteceu com ele. E José, ele viveu todas as fases, menos uma, que era do ódio e do assassinato. Porque ele foi traído pelos irmãos dele. E aquela foi uma alta traição. Por quê? Porque os irmãos sentiram inveja. Acharam que Jacó tratava o garoto, né? Lá não, os outros tinham problema de complexo de inferioridade. Eles não eram autorresolvidos. Na minha opinião, eles não eram autorresolvidos. Quando você é autorresolvido, você não tem problema nenhum de ver o outro crescer. Quando você entende a sua identidade, a sua crença de identidade,
Sabe o que é crença de identidade? Existe uma pirâmide que a gente faz num processo de coaching, por exemplo, que é a pirâmide do indivíduo. Na base dessa pirâmide eu pergunto para a pessoa: quem é você? Quando a pessoa ela sabe quem ela é, ela não entra em crise com ninguém, porque você tem uma identidade. Não existe ninguém igual a você. Você é único. Você é indivisível. Você é você. Eu sou isso. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou teólogo, eu sou pastor, eu sou professor, eu sou coach, eu sou mentor, eu sou trainer, eu sou... Você tem que saber quem é você. O problema de Absalão é que ele entrou na crise dele, é porque ele não tinha identidade, ele queria roubar a identidade dos outros. Tinha problema. E aí ele ficou ofendido, porque qual era o problema de Absalão lá na casa dele? Você lembra da história? A família de Davi era uma bagunça. A família de Davi, a verdade é essa, era uma bagunça desenfreada. O irmão estuprou a irmã. O outro tentou matar, o outro fugiu, o outro desapareceu. E Absalão está só vendo, falou: eu acho que meu pai ele não é um bom gestor. Sabe, ó, cuidado. Se você está na tua célula ou você está aqui dentro, quando alguém olha alguém fazendo uma palestra, trazendo uma palavra ou liderando um ministério, você olha para a pessoa e fala assim: eu faço melhor que essa pessoa. Cuidado. 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 Cuidado com esse negócio. Eu faço melhor que ele. Pô, fulano na direção do ministério de intercessão? Que isso? Isso é um absurdo. Onde é que o pastor estava com a cabeça para botar fulano na intercessão? Eu faço melhor que eu sou mais consagrado. Quem te falou? Quem te iludiu? Quem te enganou? Ah, mas eu não aceito aquele camarada. Eu vivi isso aqui. Absurdo botar fulano para palestrar no encontro com Deus. Eu falei: é mesmo? Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Por que você se acha mais santo que essa pessoa para palestrar no encontro com Deus? Que negócio é esse? Eu já tive que aturar isso aqui, essa afronta no meu gabinete. É isso, pastor, absurdo. Fulano vai palestrar no encontro. Por causa de quê? O que você tem contra essa pessoa? E outra coisa, se tem, você já foi conversar com essa pessoa? Mas as pessoas, elas querem ofender. Isso é satânico. Isso é diabólico. Foi isso que Absalão fez. É o espírito de Absalão. Mas por quê? Porque ele não resolveu o problema dele. Aí, ó. Vê lá Levítico, na página de número 24. Levítico 20, verso 17. Teve um problema lá, quando há uma ordem em Levítico, dizendo o seguinte: quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, e ele vir a nudez dela, será extirpado. O irmão de Absalão, você sabe lá, né, aquela história de Aminon e Tamar. Se não sabe, dá um pulinho lá e lê. O irmão, ele fingiu que estava doente, e ele montou um estupro. Ele intentou um estupro, planejou um estupro e consumou um estupro. Está lá na Bíblia. E a irmã falou: irmão, não faz isso não, que doideira é essa? Só que ele pegou um cúmplice e ele estuprou a própria irmã, debaixo do nariz de Davi. Aí foi um inferno danado, escândalo. O que Absalão fez? Ele começou a cogitar, porque ele estava magoadinho, tinha crise de identidade. Aí ele falou o seguinte: eu vou derrubar meu pai. O próprio filho montou para derrubar o pai. Tem um dia que o cara bate nas tuas costas e fala assim: ô paizão. O cara num dia te chama de paizão, no outro dia ele te trai. É assim. O cara bate nas tuas costas: ô paizão, te amo. Entendeu? Mas ele está olhando e fala assim: eu faço melhor que você. Ele está olhando para a tua célula e fala assim: eu faço melhor que ela. Eu sou melhor supervisora que ela. Eu sou melhor palestrante que ele. E aí começa a montar aquilo. E quando você vê, crise.
Tá vendo como é que esse livro é como um araquiri, ele enfia dentro das nossas entranhas, ele revira. Mas é assim mesmo, é para a gente ser tratado, é para a gente entender o seguinte: primeiro, Jesus disse, vai vir escândalo. Então é o seguinte, já veio, chegou, igreja, sim ou não? Chegou. Então é o seguinte, você não pode ser pego de surpresa. Tem gente que fala assim, você já deve ter ouvido isso aí na Rádio Corredor. Já me disseram isso lá. Ô pastor, eu não vou lá na sua igreja não, porque aquela fulana, aquele fulano, está lá na tua igreja. E ela é uma pessoa mentirosa e cínica. Eu falo, tem vaga para mais um, pode ir lá. As pessoas, elas têm uma ideia de igreja que a Bíblia não tem. Tem gente que pensa porque o cara entrou para a igreja evangélica, que agora ele é um santinho. Ele não erra, ele não vacila, ele não tropeça. Querido, isso não é real. Agora, a grande beleza da coisa é que, se a igreja praticar Mateus 18, que é uma sessão conciliatória, os problemas são sarados. O que diz lá Mateus 18? Você tem que ter isso de cabeça. Se o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele sozinho. Para quê? Farney, tivemos um problema, cara, vamos sentar, tomar um café, você vai falar, eu vou te ouvir, eu vou falar, você vai me ouvir, nós vamos chegar a uma conclusão e vamos buscar a harmonização. É o que está lá em Mateus 18. É Bíblia. É texto inspirado, é texto sagrado. A Bíblia diz, se você resolver com teu irmão, amém, ganhaste o teu irmão. Mas a Bíblia diz que se você não resolver o problema com aquela pessoa, você tem que chamar 2 testemunhas. Então tem quantas pessoas nessa jogada aí? Já tem 4. É você, a pessoa e 2 testemunhas. Para que pelo testemunho de 2 pessoas, toda palavra seja estabelecida. Ou seja, é a pessoa, a outra pessoa e 2 testemunhas para ver o que está acontecendo. Isso dentro da igreja. É o segundo nível de sessão de conciliação. Resolveu, acabou. Agora, baby, olha para cá. Acabou mesmo. Esse é um problema. Não, zerou? Zerou. Zerou nada. Zerou nada. Aquele sentimento de vingança, sabe? Não. Ela vai ver só. Foi pouco. Aquele pedido de perdão ali não foi verdadeiro, não. Aquilo ali era mentira. Não. Vai ver só, vou montar uma para ele. Então não resolveu. Não soube dialogar. Não soube conversar como seres humanos. Aí vamos para o terceiro estágio. No primeiro é 1 a 1. No segundo é 2 testemunhas. No terceiro, aí sim você leva para a liderança da igreja. Aí vem geral, pastor, pastora, líder. Vamos lá, o que está acontecendo? Então, pastor, no dia tal eu me encontrei com a pessoa e não resolveu. No dia tal eu me encontrei com 2 testemunhas e não resolveu. Então, pastor, o senhor como pastor da igreja, qual é a sua direção espiritual? Isso é bíblico. Só que isso aqui é o ideal, só que nem sempre é o real. Aí é que é o problema. As pessoas, elas não estão sabendo resolver os seus conflitos. Aí, a pessoa está ali. Você quer ver outra coisa que muita gente... não é que a visão celular é ruim, não é que a visão ela não é bíblica. O que acontece? Toda célula, ela tem um pacto de silêncio. Aí a pessoa chega ali e fala assim, eu estou mal. Eu queria dizer para vocês
Eu vou rasgar o meu coração aqui, eu não queria falar não, mas eu vou falar, eu não estou aguentando, eu tenho mau hálito. A pessoa diz, eu tenho mau hálito. Aí todo mundo, amada, vamos orar, querida. Laba. Pai, orar o dente nessa criança, assim. Aí tudo bem, terminou ali, saiu dali, ela encontra com outras pessoas e fala assim, menina, assim, nem te conto. Assim, eu vou falar para você, porque você é minha amada, minha amiga. Assim, nós é fechamento. Gente, que fedor na boca daquela mulher. Assim, vamos orar, né, para o Espírito Santo curar aquele mau hálito, né? Mas, assim, estou falando só para a amada, tá? Só para você. Não fala mais para ninguém, tá, querida flor? Linda, espiritual. Aí a amada pega outra amada, ou amado. E aí começa, ó. Faz um experimento na sua casa. Pega uma água, bota naquela sua jarra que você faz suco. Aquela água branquinha, cristalina. Aí faz favor para mim. Pega um pouco de tinta guache preta. Um pouquinho só. Joga ali dentro. E dá uma misturada e fala assim, agora eu vou tirar o guache. Eu quero ver se tu tira. Eu vou te dar outra metáfora. Você faz o seguinte, você pega um saco cheio de pena e vai para o pico de um morro aqui em Bom Jesus e faz assim, ó. E solta no vento e depois fala assim, eu vou ali recolher. Eu quero ver se tu recolhe. É isso que está matando o pastor. É isso que mata a igreja, é isso que mata a célula. É isso que mata irmão. O diabo, ele está falando, não, peraí, eu não preciso nem trabalhar. Não preciso trabalhar. Está rolando a ofensa geral. Na boca dos outros é fofoca, na nossa é comentário. Anota essa aí. Na boca dos outros é fofoca. Fulano está fazendo uma fofoca. Na nossa boca eu vou fazer um comentário. Não, assim, é comentário. E por isso o exército vai morrendo. Vai morrendo. E o diabo falou, opa! Não quero nem saber que tu fez reencontro. Eu não quero nem saber que tu foi no fruto fiel. Eu não quero nem saber que tu já foi no encontro com Deus. O problema é de vocês. Eu estou aqui para roubar, matar, destruir. Mas o crente não se liga. É por isso que eu estou te ensinando. O terceiro estágio da deslealdade, o negócio agravou, né? O cara está... Olha só, enquanto eu estou brigando com você, Lóio, o negócio já não está bom. Aí o terceiro estágio é pior ainda, que é o estágio da passividade. Sabe que aquela pessoa, olha para cá, vou teatralizar. Ela dá um passinho para trás, ela cruza os braços ou ele, e na tua frente se cala. É o passivo. Existe um comportamento na psicologia, estuda sobre isso. Estuda quem é passivo-agressivo. Por isso que eu amo gente barulhenta. Eu tenho pavor é do passivo-agressivo. O passivo-agressivo é aquela pessoa meiga, mas que está te matando na unha por trás. Estuda isso aí, procura lá. Comportamento passivo-agressivo. O passivo-agressivo não faz barulho. Ele não faz barulho. Ele vai
ele pega a baioneta, ele encosta a ponta e ele está olhando para o seu olho e vai te empurrando assim, ó. Olha o que diz aí. Depois de serem ofendidas por uma coisa ou outra, as pessoas se tornam passivas. Quando alguém está no estágio da passividade, do processo da deslealdade, essa pessoa não se envolve em muita coisa. Ele senta e olha despreocupado e não envolvido. Pastores, procurem as pessoas da congregação que são indiferentes e despreocupadas. Elas são potenciais desertoras do barco. Ele pegou o texto de Jeremias 48:10, na página 25. Olha o que a Bíblia diz, pesado isso aí, hein? Lê comigo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Sabe o que é isso aqui? É que você era para guerrear, mas deixou a espada dentro da bainha. Você está vendo o teu líder se matando lá e você fala assim, deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele que lute sozinho. Aí você pega a tua espada, enfia na bainha e fala assim, vamos aguardar, ver até quando o pastor aguenta sem mim. Você quer ver uma coisa que eu vou falar que é verdade, falo da minha experiência? Uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa está ofendidinha, o que a pessoa faz? Onde é que ela toca? Fala para mim. Tira aí. Hã? Não. Estou falando desse estágio aqui da passividade. Hã? Isso, ela só nega o dízimo. Porque ela fala assim, eu vou dar uma punição no pastor. Eu vou punir o pastor. Ele vai ver só, ele precisa de mim. Só que ela não está entendendo, filho, que na física quântica, tudo que você emite volta, é lei de causa e efeito, baby. Você roubou de Deus, você chamou o devorador e fala assim, entra, mas eu estou achando que eu vou prejudicar o pastor. Aí o devorador fala, maravilha, eis-me aqui. O que eu tenho que comer primeiro? Os teus móveis? Vou começar a destruir tudo que tem eletrônico dentro da tua casa? Ah, eu vou gerar um problema para você gastar dinheiro na Drogas 1000? Tranquilo, tem problema não, você segura daqui, eu como o que é teu aqui. Tem problema não, você não entrega no altar, eu te devoro, eu te consumo. O teu dinheiro não dá para nada. Fica tranquilo, pune o pastor mesmo. Está pensando que está me punindo. Não entendeu nada, não cresce espiritualmente, a maturidade não sai do lugar. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Mateus não, vai para Hebreus, coisa linda, é uma das que eu mais gosto, Hebreus e Romanos, sou apaixonado. Hebreus, vou te dar um endereço aí, só um cadinho. Ele vai dizer que o povo hebreu não tinha progredido, é Hebreus 5, olha isso, Hebreus 5:11, anota aí, crente, você está num treinamento de guerra aqui. Ele diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
assim vos tornastes como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Sabe o que ele está falando aqui? Ele falou, ô galera de Hebreus, vocês não estão cansados de mamadeira, não? Vocês não estão cansados de farinha láctea e Neston, não? Ô pessoal de Hebreus, até quando vocês vão ficar usando fralda Pampers? Até quando vocês vão ficar com pepeta? Ei, Hebreus, puxa vida, vou ter que começar o discipulado de novo. Vocês não estão entendendo nada. E eu vou ter que mandar você trabalhar no encontro com Deus, que é para agora você entender, você não entendeu nada. Ah, Hebreus, eu vou ter que ficar sempre falando daquilo que é elementar, elementar, elementar. Eu nunca vou poder colocar uma feijoada ou um mocotó de Jeová na mesa, porque vocês não aguentam. Eu vou ter sempre que ficar tratando vocês como crianças. Por quê? Primeiro, a pessoa tem um espírito independente. Depois, a pessoa ela parte para a ofensa. Depois, ela parte para o processo de passividade. Por exemplo, eu vou falar do que é verdade, ok? Tome um treinamento. A pessoa está bem, está tranquila, está de boa. De repente, do nada, aí, supervisora, estou entregando a célula. Ué, mas como assim? Assim, vou largar. Ué, mas vai largar? Vou largar. Vai largar como assim? Largar. Quero mais não. Fiquei pensando, tu já pensou se Paulo tivesse feito esse negócio? Tu já pensou se Pedro falasse o seguinte, quer saber? Como ele falou, né? Ele falou, vou pescar. Quando ele falou vou pescar, ou vou pescar no original grego lá, é que ele está dizendo o seguinte, eu vou largar esse negócio de Jesus, evangelho. Por isso que Jesus foi até ele, falou, Pedro, tu me ama? Ele disse, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Então cuida dos meus rebanhos. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, pelo amor de Deus, eu te amo muito. Então cuida do ministério que eu te dei. Aí Jesus diz, sobre essa pedra que é ele, eu edificarei o teu ministério. A pedra é Jesus. Aí você já pensou se Pedrão, estava aqui, né? Tanta curvina, tanto badejo, tanto robalo. Quer saber? Aí Jesus, caraca, tu é o cara. Tu cura, liberta, aí. Sério mesmo. Mas aí, toma aí, velho. Quero mais não. Imagina se Tiago, Estevão, a galera preparou para apedrejar. Vai morrer, diácono dos infernos. Aí falou, não, gente, que é isso? Paz e amor, galera, a gente é amiguinho. Que isso, lá que você fala, pô. Vai me apedrejar? Faz comigo não, pô. Aí, Jesus. Tô ralando, hein? Ih, doideira essa parada de... Tu já pensou? Tu já pensou se os caras na época da reforma, o tanto de gente que morreu queimada, estuprada, esgulepada, quantos irmãos foram para o matadouro do Coliseu de Roma? Tu já pensou se essa gente entrega? Meu Deus, a gente não estaria aqui não. Por isso que o ano é da consistência. Por isso que Paulo teve moral para bater no peito e dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu fui até o final na minha fé, eu lutei. Ontem eu estava conversando com o Lóio, a gente estava junto na parte da tarde, um pequeno momento,
E uma das coisas que eu quero dizer para você é que se você quiser testar você como líder, como pessoa, tem uma célula. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu quero pastorear. Então pastoreie uma célula que eu quero ver. Porque você pega uma célula, é uma micro-igreja. Você acha mesmo que se você não está conseguindo pastorear uma célula, você está jogando tudo para o alto, você vai cuidar de uma igreja com 200, com 500, com 600, com 1000 membros? Você acha? Você acha mesmo? Eu estou te dando uma grande oportunidade em Deus de você mostrar que você é líder, que você é influenciador, que você é discipulador, que você é consolidador, que você é um camarada que nutre as pessoas. É um exemplo, a célula, você tem que cuidar de 5 a 10 pessoas. Ah, pastor, quer saber? Aí, de boa. Valeu, pastor. Eu não quero mais não. Tá caindo ficha aí, gente? Sim ou não? Tá te fazendo pensar? Gente, não foi moleza para Jesus, não foi moleza para os apóstolos, não vai ser moleza para a gente, não. Você está pensando que você tirar uma alma do inferno, você tirar uma alma dos quintos dos infernos, você acha que o inferno, o Satanás de rabo, ele vai deixar no barato para você? Você está mexendo, eu falo isso para você tem 7 anos. Essa igreja aqui, a gente cavuca o inferno no canto com vara curta. Você está achando que ele não vai vir aqui para te retaliar? Ei, soldado, fique esperto. Você acha que eu não sou atacado dentro e fora de casa? Você acha que eu não sei que você é atacada dentro e fora de casa? Você acha que eu tenho essa ingenuidade? Já passei dessa época. Como dizia um professor meu de psicologia da religião, ele falava o seguinte: ó, eu tô careca de saber disso. Eu tô careca de saber disso. Agora, o que Jesus, a peneira dos tempos, ela está passando, o que Deus está requerendo da sua igreja, da sua noiva, são guerreiros e guerreiras vorazes, valentes, apaixonados por Jesus. Se tiver que te queimar vivo, que te queimem vivo. Se tiverem que nos perseguir. O bobalhão do ex-presidente falou que a culpa é das igrejas. Querido, não espera que tudo vai ser um mar de rosa contra nós, não. Você vai ser testado no fogo. Virão fornalhas que vão nos jogarem dentro. E aí, tu vai arregar? Tu vai negar a tua fé? Tu vai negar o que você recebe aqui todo domingo e toda quarta? Você vai negar Jesus? Eu quero perguntar para você, você vai negar Jesus? Agora eu não estou entendendo, qualquer coisa o povo sai da igreja com uma facilidade, é igual trocar uma roupa íntima. Ah, vou trocar, não quero mais não. Que isso? Tem problema? Senta para resolver. Eu tenho certeza que com a idade que você tem, você já teve problema dentro de casa e você não abandonou a família, né? Ah, tive problema com meu pai, vou abandonar meu pai. Ah, tive problema com meu chefe, vou abandonar meu chefe. Você não vai viver com ninguém. Sessão de conciliação, diálogo, conversa, escuta o outro, escuta a outra pessoa. Tá? Então a passividade, olha isso. Vamos lá, falar de características. Página 25. Por que ele é tão quieto? Acompanha aí. Está valendo a pena, pessoal? Sim ou não? Então diz assim, ó. Lembre a história de Absalão, que passou por esse estágio de passividade. Aminon, seu irmão, havia estuprado e desgraçado a irmã de Absalão, Tamar. Absalão estava sem dúvida com raiva do seu meio-irmão, mas ele não falou nada. Por quantos anos? Isso é um negócio aqui, olha, eu tenho que aplicar isso aqui, não tem como. A pessoa está com problema com o pastor. Aí, Rúbia, a pessoa não fala nada comigo.
fica 2 anos sem falar, magoadinho, doidinho, tá machucadinho com você na cela, aí não fala nada com você não. 2 anos depois, aí vai te procurar, Mariano. Mariano, o que você falou um negócio, mas eu falei quando? Você falou isso tem 2 anos. Cara, 2 anos tu tá sofrendo com essa praga dentro de você? Mas é porque 2 anos, cara, tu tá, olha só, 2 anos tu tá comendo pão e vinho aqui, comendo desgraça. Aí depois fala que criança não pode ceiar, porque criança não sabe discernir. Gente, tá entendendo? Não, diz o texto, quem come do pão e bebe do vinho, come e bebe sem discernir, come juízo. O cara é adulto, tá com mágoa, tá com ressentimento, tá com ódiozinho, tá com coisinha não tratada, ele não tratou, não resolveu, não dialogou, não buscou perdão. 2 anos se passaram. Gente, quanto é 365 vezes 2, hein? Faz aí na tua calculadora. 2 anos? 1 ano tem 365 dias, tu esperou 365 vezes 2 e tu não resolveu esse troço? Eu pergunto para vocês, tu vai ficar nessa chupeta até quando, hein? Tu vai ficar nessa mamadeirinha aí até quando? Por que você ainda não procurou seu líder de célula, sua líder de célula, supervisor, e falou assim, poxa, eu estou magoado, eu estou triste, eu estou chateado, vamos resolver essa parada? Mas não, doga. Magoei. Magoou, vai tratar. Magoou, vai tratar. É simples assim. Aí, Absalão estava sem dúvida com raiva do seu meio-irmão, mas ele não falou nada por 2 anos, isso é passividade. Ele não fazer nada e não dizer nada. Não ignoro as pessoas silenciosas e desvinculadas, que não têm nada a dizer ou a contribuir. O que diz 2 Samuel 13, 22? Todos. Porém, Absalão não falou com Aminon o quê? Nem bem, nem mal. Nem tico, nem tá. Não é forte esse texto, fala a verdade. Mas ele não tinha um problema, ele não ficou bolado. Por que ele não foi lá? Pastor, estou bolado contigo, por isso. Eu vou te ouvir. Quando você terminar de falar, eu vou dizer, agora é minha vez, você pode me ouvir? E aí nós vamos desenrolar o rolo do mistério. Para quê? Não é para levantar acusação, é para buscar a solução. Esse é o problema. Não adianta ficar dizendo, você é isso. Essa semana eu dei um treinamento maravilhoso para minha junta diaconal. E eu disse o seguinte, todas as vezes que você me apresentar um problema, já me mostra 3 possibilidades de solução. Porque levantar problema é mole, gente. Eu faria melhor nesse teto. Eu faria melhor nessa entrada. Essa entrada não é legal. E aqui é muito calor. Porque o culto não sei o quê. Ok. Problema. Me aponta o caminho. Vamos fazer uma hashtag? Anota aí, Bianca. Eu faço parte da solução. Bota isso na tua célula. Porque eu acho que na minha célula, que eu acho que isso, que eu acho não sei o quê. Ok, querido, você levantou um monte de problema. Agora vai lá, hashtag eu faço parte da solução. Me traga solução. Me traga solução. Agora, não. Eu não vou falar, não. Eu não vou falar nada, não. Eu não vou falar nada, não. É com vocês mesmo.
É com vocês mesmo, igual carioca. Com vocês mesmo. Aí eu te pergunto, tá no time? Fala para mim, tá no time? Tá na visão? Sonseira, né? Tem muita gente que não gosta mais naquele livro, que depois virou filme, lá do Harry Potter, tem duas escolas. Tem a Gryffindor e a escola Sonserine. Tem muito crente que é dessa escola, escola Sonserine, de sonso. Não resolve nada e fica criticando. Não gostei daquele negócio ali. Eu faria aquele lounge. É mesmo? E por que não fez? Aí né? Vamos para lá. Diz assim lá, na página 25. Observe que, de novo, essa pessoa que é indiferente, no caso aqui Absalão, rapidamente, o que aconteceu com ele? Ele se degenerou, ele tornou-se um assassino, um renegado, quando a oportunidade se apresentou. Lê comigo. E Absalão, ele deu a ordem aos seus moços, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, então Agora eu pergunto para você, Isabela, quem mandou ele fazer isto? Quem mandou? Quem mandou ele matar? Olha para mim, fala assim, ninguém. Só que esse é o problema do insubordinado. Ele começa, isso aí você tem que anotar, porque, cara, eu vou me tornar muito bom nesse negócio, que é crença. O estudo das crenças. É o que eu chamo há 7 anos de criação de cenário. Eita coisa que nós somos bons em fazer. O que é criar o cenário? Ele ficou magoadinho, ficou doidinho com o pai dele. Ele não foi resolver o problema com o irmão dele. Ele engoliu. Já viu aquela pessoa que não resolve, ela engole? Quando a boca cala, o corpo fala. Altera a menstruação, o cabelo cai, a pessoa treme, está nervoso, tem que tomar algum remédio, não dorme bem. Quando a boca cala, o corpo fala. O nome disso é sintoma. Ih, estou tremendo. Essa aí é o efeito, eu quero a causa. Tem uma causa. Ih, a minha menstruação está alterada. Tem uma causa. Ah, eu não estou bem. Tem uma causa. Vai na causa. Você não trata o efeito, você trata a causa. Aí Absalão não tratou a causa. Sabe o que ele fez? Cuidado. Anote isso aí que eu estou te dando um treinamento. Existem 2 tipos de comunicação. Existe a comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal. Eu explico. A comunicação intrapessoal é o que nós chamamos de self 1. É você falando com você mesmo, essa vozinha que está na tua cabeça aí. Vai não, você não consegue. Tem uma voz que fica falando na sua mente. Esse é o self 1. E o self 2 é o vai lá e fala mesmo, vai lá e fala. Só que normalmente as pessoas elas morrem na cabeça com o self 1. É a comunicação intrapessoal. É você mata você, você cria a tua história, você cria o teu cenário, você começa a se rodear de um monte de crença e você começa a acreditar que aquilo é verdade e você mata alguém. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, não matarás. Quando você, você está matando. É a morte da passividade. Eu não quero saber, eu não vou me envolver, eu não quero nada, eu não quero ser líder de célula, eu não quero dar dízimo, não quero casais, eu não quero free soul, eu não quero etc.
Eu não quero ser, eu não quero nada. O que você quer? Nada. Nada. Quero nada. E aí começa a criar aqui, ó, na cabeça um monte de história. Aquela bolinha dos quadrinhos, tá aqui, ó, tá fazendo um monte de história. Aí o que ele fez? Eu vou matar esse cara. Não é isso, Fabrício? Não tem um negócio lá que a pessoa, ela, por exemplo, a questão da ideação suicida. O suicídio, ele começa onde? Fala para mim. Ele começa na mente. Fala, peraí, a minha vida não está valendo muita pena, não. Eu acho que eu vou me matar. Eu acho que eu vou me cortar. Eu acho que eu vou tomar um monte de remédio para ficar chapada. Eu acho que eu vou ficar doidão de cachaça. Tudo começou o campo de batalha na mente. Ninguém está vendo. Por isso que tem gente que acha que pecado é só negócio de sexo. Rapaz, tem um monte de capeta rodando na mente da pessoa que ela não está nem vendo. Diálogo ou comunicação intrapessoal. Você anotar. Agora tem o diálogo interpessoal, que é o quê? Eu vou lá e vou sentar e vou conversar. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Aí na página 26, ó, olha aí. Quando eu falo sobre estar calado, eu não estou falando a respeito de alguém que tem naturalmente uma personalidade controlada. Não é aquela pessoa mais tímida, mais quieta. Não é dessa pessoa que está sendo dito. Eu estou falando de alguém que normalmente é extrovertido, mas está intencionalmente neutralizado e desvinculado. Uma das perguntas usuais que eu faço ao meu redor é: você está feliz? Quero que todos ao meu redor estejam felizes. Eu me preocupo quando alguém está inusitadamente calmo e tranquilo. Todo bom líder deve assegurar-se de que aqueles ao seu redor estão seguros e contentes. Se o rei Davi houvesse notado a atitude desinteressada de Absalão, ele poderia ter sido capaz de evitar que o seu filho se tornasse um anarquista completo. Pessoal, você está gerando lições para a sua vida, sim ou não? E se você quiser perguntar, é só levantar e pode perguntar, pode interagir. Tá bom? Você tem todo esse direito. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Tinha um professor meu que ele falava assim: quando o professor está explicando, ninguém tem pergunta, ou a aula dele está muito boa, está uma porcaria, ninguém está aguentando mais, é melhor ele vazar. Né? Eu não sei, eu estou aqui meio, né? Ó, eu criando o meu cenário aqui, ó. Você é ruim, você não é tão bom assim, né? Você sabe disso, né? O problema mental de muita gente, que a pessoa entra em crise, é falar para ela mesma: eu não sou bom o suficiente. Cuidado que isso pode estar te matando, hein, crente? Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom marido o suficiente, eu não sou boa mulher o suficiente. Eu não sou um crente bom o suficiente. Cuidado com esse negócio, cara. Sai dessa paranoia. Ei, perfeição só no céu. Nós estamos em aperfeiçoamento. Amém? Que horas tem, hein? Meu Deus, acabou. Acredita? Acabou. Acabou de acabar. Vamos parar, sim ou não? Que isso? Explico. O selfie 1 é quando você fala com você. O selfie 2, eu vou te dar um exemplo bem grosseiro para você entender, tá bom? Espera aí. Vou te explicar. O nosso cérebro, isso aqui é neurofisiologia, ok? As médicas de plantão que me corrijam. Então você tem o lado esquerdo e o lado direito, certo? Cada lado, ele tem uma atribuição. Você sabe que, na verdade aí, eu não vou entrar nisso agora, mas só para te explicar. Existem 4 cérebros, ok? Eu vou te falar aqui, ó, que na nossa base tem um cérebro que é dos nossos ancestrais, chamado cérebro reptiliano, ou sistema reptiliano. Ele só faz 2 coisas com a gente. Ou ele faz a gente atacar ou fugir.
é quando dispara a sua adrenalina. Ih, explodiu um negócio, tem um leão ali. É atacar ou fugir. Homem das cavernas. Aí a gente evoluiu, né? Evoluiu. Aí o seguinte, essa parte aqui, o neocórtex frontal, ele já é a parte mais evoluída do ser humano. Tanto é que a gente se conecta com Deus aqui. Se a gente for fazer um eletroencefalograma, se botar lá as ondas de eletromagnetismo, quando você está orando, essa parte tua aqui da frente é que está iluminada. Tá? Aí você tem várias áreas, você tem hipocampo, você tem várias. Mas o que eu quero dizer? O self 1 é você que está aqui guardando. Você começa a ruminar o teu eu interior e as tuas memórias, as tuas crenças. Você interpreta o mundo através de lente chamado crenças. E você começa a conversar com você. Você tem crenças de identidade, crenças de capacidade, crenças de merecimento, e você fica ruminando aquilo ali. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Quando a pessoa ela é muito travada, por que muita gente cai no alcoolismo? Você já viu aquela pessoa que ela é travada, mas quando a pessoa bebe, ela solta as frangas. Vou usar essa expressão. Por que ela solta as frangas? Porque ela quer dar vazão, ela quer reprimir o self 1 e ela quer liberar o self 2, ela quer... Aí o camarada que era tímido vira paquerador, o rapaz que era tímido ele vira corajoso, ele era calado vira falante, agora ele quer dar ideia em tudo que é mulher, mas ele só faz isso sob o efeito do álcool. Por quê? Porque fecha uma porta e abre outra. É você com você, é o intrapessoal. O 2 é o interpessoal. Só que, por que eu tenho que fazer curso de oratória? Porque eu sei uma metodologia de destravar a pessoa. Por quê? Não é que ela não saiba falar em público, não é porque ela tem, é porque tem crença dentro dela. Quando você quebra a crença, a pessoa vai. Entendeu isso? Mas isso é uma questão para treinamento, só para você ter uma ideia, para a gente fechar a explicação. Todos nós aqui agora, não estou falando de lealdade não, tá? Estou falando de neurociência. Todos nós estamos aqui agora, tive um papo essa semana com um líder, e eu estou falando o seguinte, nós estamos aqui agora, nós estamos, você sabe que tudo é energia, né? Energia e onda e frequência. Nós estamos aqui agora, presta atenção nisso. Nós estamos aqui agora rodando numa frequência chamada beta. Nós estamos em estado de atenção, nós estamos acordados. A nossa frequência cerebral aqui é beta, nós estamos ligados. Quando você vai dormir, você tem um estágio do sono que você está naquele lusco-fusco. Você não está nem dormindo e também não está nem acordado. Você está quase lá. Sabe o que acontece? A tua frequência cerebral que está agitada, ela começa a diminuir e ela começa a se alongar. Do estado que você está, que é o beta, você entra no estado teta, de ondas teta. Olha que coisa interessante. Aí eu já estou misturando outra ciência que é a psicologia. Ok? O que acontece com você? De 0 a 7 anos, a criança ela roda muito mais em teta do que em beta. Por isso que você está construindo a criança. Como é que você interpreta o mundo? O teu cérebro não tem olho. Por isso que Deus colocou um olho para você ter o olho dentro do cérebro. Nós interpretamos o mundo através de 5 sentidos. Só que é o seguinte, o que você está interpretando de realidade não é o que aquela irmã lá está interpretando. Olha que doideira. Cada um está enxergando aqui uma realidade, cada um está entendendo uma coisa. Por quê? Porque você tem filtros, que são as suas crenças. Por exemplo,
Eu não sei se o teu parto foi natural ou foi forçado. Eu não sei se a tua mãe quis te abortar. Eu não sei se a tua mãe lançou palavras de maldição contra você no útero, porque o feto ouve tudo, sente tudo, ele recebe tudo, ele está plugado na mãe. São percepções intrauterinas. Depois você vem para o mundo exterior, você tem a tua primeira infância, depois você tem a tua segunda infância, depois você tem a tua pré-adolescência, depois você tem a tua adolescência, depois você tem a juventude e depois você tem o eu adulto. O que acontece? Todo esse período você está acumulando experiências de interpretação da realidade, que são o quê? As suas crenças. O que é uma crença? Crença é aquilo que eu acredito. Por exemplo, só que as crenças elas podem ser modificadas. Você quer ver um exemplo de uma crença que você modificou? Quando você era pequeno, sua mãe falava assim, ó, não atravessa sem dar a mão. Você não precisa mais dessa crença hoje, porque você já é adulto. Então as crenças, elas não são feitas de concreto e tijolo, de aço. Só que tem gente que é travado em crença. Por exemplo, normalmente uma pessoa que não é fiel dizimista, não é porque ela só é infiel, não, é porque ela tem crença que o dinheiro é sujo, ela tem crença que o pastor é ladrão, ela tem crença que estão roubando ela, são crenças. Aí o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Existe um negócio dentro de nós, todo mundo que está aqui agora, você está rodando 5% no consciente e você está rodando 95% no piloto automático, que é o teu inconsciente, a tua mente inconsciente. Você está rodando no inconsciente. Como é que a gente faz um processo de cura interior? Muito simples. Você não ativa a área cognitiva racional da pessoa. Você trabalha de duas formas. Você trabalha com o Espírito Santo, que ele é o curador por excelência, ele está dentro da pessoa, mas você também pode utilizar mecanismos de outras ciências para ajudar a pessoa. Porque, por exemplo, de repente, você quer ver? De repente a pessoa, quando é criança, ela, vou usar uma coisa grosseira aqui, tá? Ela ouviu na casa dela, desculpa aqui, é apenas um exemplo, tá? Que preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Ela cansou de ouvir isso na primeira infância. Preto quando não caga na entrada, caga na saída. É preto, só faz merda. Desculpa a expressão. Mas você está cansado de ouvir isso. Isso é uma crença que vão jogando na tua mente. Essa crença, ela vai parar onde? Ela vai parar no teu inconsciente, querida. E é por isso que nasce esses doidos, é por isso que nasce Ku Klux Klan, é por isso que tem racismo, é por isso que tem preconceito, é por isso, por quê? Porque a pessoa tem crença no inconsciente, por isso que a pessoa precisa de cura interior. A pessoa começa o processo de cura interior lá no encontro com Deus, mas tem cura interior aqui toda quarta-feira. Só que a primeira coisa para ter cura interior, e eu fecho aqui, é querer. Você está lotado de crença. Enquanto você não desintoxicar das crenças, a tua vida é travada. Você tem crença de pastor, crença de dinheiro, crença de sexo, crença de competência, crença de autoimagem, crença de autoestima, crença... Obrigado. Eu falei pra caramba, hein? Misericórdia. Só você mesmo, tá vendo? Isso aqui é sensibilidade. E aí eu quero terminar falando de Jesus, o mestre dos mestres. Não é estranho? Não sei se tu já pensou nisso. Quando Jesus estava sendo crucificado, e ele estava agonizando. E ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não sei se tu já pensou, não sei se vocês já pensaram nisso. Porque quem estava sofrendo era o pai ou era Jesus? Era Jesus, e quem tinha que liberar perdão ali era quem?
humanamente? Era Jesus, mas cara, Jesus está no nível tão topzera, que ele entendeu o seguinte: o que eles estão fazendo aqui não é comigo não, eu não tenho que perdoar ninguém não. Qual é a moral disso para a tua história? Quando algum louco vem para te atacar, não é ele que está te atacando não, são as crenças, são as criações, são os preconceitos, são as misérias da alma. E aí você tem que ter muita paciência, que às vezes a gente não tem, às vezes eu não tenho. É por isso que às vezes, quando você chega no nível, você já não tem mais que perdoar ninguém, sabe por quê? Porque você é absoluto em si, você entendeu qual é a tua identidade. Você acha que para eu ser pastor eu preciso ter um espaço desse? Não, eu só preciso ter a Bíblia, que a minha identidade é ser pastor, é uma delas. Então, quando você tem uma identidade, disserem para você: você não é capaz, você é um imbecil, você não vai conseguir. A pessoa pode falar o que ela quiser, sabe por quê? Porque quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Não está falando de você não. Passa nesse concurso, pega a sua medalha, pega a sua coroa, continua. Não dá ideia. E para finalizar, você fala: pastor, mas como é que eu mando o selfie 1 calar a boca? Quer saber? Quer saber? Tu tem muito selfie 1? Fala a verdade. É mesmo? Fica te perturbando, né? Eu vou te ensinar. Vou ensinar para vocês. Você vai falar assim com o teu cérebro: cancela, cancela, cancela. Acredita? E não é que ele te obedece? Quando ele começar a dizer que você não é capaz, cancela, cancela, não aceita, cancela, 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 o cérebro obedece. De tanto você fazer isso, aquilo que é o melhor de você vai para fora, e o que é o mais frágil de você fica calado. Fica de pé, vamos entregar a Deus esse dia. Pergunte. Pode fazer em pé. Não necessariamente. Não é uma escala gradativa. Uma coisa pode estar conectada à outra, mas a pessoa, por exemplo, ela pode só te boicotar. Ela não precisa te ofender com palavras. Ela pode te boicotar e calar. Tipo assim: eu não quero discussão, mas eu também não quero nada. Entendeu? Na verdade, ele está te dando vários sinais. Não é que tenha que ter todos, pode ter algum, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 7, pode ter 4, tá bom? Oi. Mas olha só, uma vez ela falou assim, que tem célula que fala assim, hoje a pessoa está ali, ela fala assim: olha, hoje eu estou aqui, eu quero só receber. Não, então vamos devagarzinho. Então deixa eu. Aí, eu criei o meu cenário. Eu estou aqui hoje só para receber. Tudo bem, vez ou outra você não está legal. O que é seu direito. Nem todo dia é dia de sol. Não tem problema nenhum, não. Tem dia que é dia nublado. Mas é o seguinte, semana que vem nublado, hein? Mês que vem nublado, hein? Trimestre nublado. Semestre nublado, ano nublado. Meu irmão, agora tem uma outra também, que essa eu fecho mesmo. É a pessoa que você pergunta para ela: e aí, como é que você tá? Tá tudo bem. Sempre tá tudo bem? Mas sabe por que as pessoas não falam? Porque elas não têm coragem de abrir o coração, porque às vezes vai abrir para um fofoqueiro que vai esparramar para todo mundo. Aí você tem que se proteger. E aí, como é que está o casamento? Tudo bem. Como é que estão as finanças? Tudo bem. Como é que está o emprego? Tudo bem. Está faltando comida na tua casa? Tá tudo bem.
Pessoal, valeu a pena ter vindo aqui, sim ou não? Se você gostou, dá o like nesse vídeo lá, hein? Você está inscrito no canal da Criativa? Amém. Pai, em nome de Jesus, que doideira é essa, Senhor? Que aula maravilhosa. Eu espero que muitas fichas tenham caído nessa manhã e que haja crescimento espiritual. Ó Deus, nos ajude a melhorar, nos ajude. Queremos nos santificar para cada dia mais se parecer mais com Jesus. Ele é a nossa meta, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo. Espírito Santo, nos ajude, abençoe essa igreja. Que à noite, Senhor, a Tua palavra seja derramada como fogo, poder e unção. Que haja conversão, que haja recomeço, que haja transformação de alma. Ó Espírito Santo, começa a visitar a igreja agora. Começa a visitar a igreja aqui hoje. E derrama o Teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam. Pessoal, semana que vem tem uma coisa gostosa aqui para dizer para você. Você que é casado, você